Deixa eu começar dizendo a você, a igreja não é um lugar para nos satisfazer as nossas vontades, os nossos anseios. Igreja é um lugar para ouvirmos a palavra de Deus e sermos ensinados a partir da palavra, através da palavra pelo Senhor. A vida cristã é uma vida que ela tem muitos benefícios. Nós fomos chamados para reinar em vida, nós fomos chamados para estar por cima, nunca por baixo, para onde colocarmos a mão, prosperar, o que fazermos dar certo. Tudo isso são promessas de Deus a nosso respeito e que nós devemos, pela fé, tomarmos posse dessas coisas. Mas, além disso, existe também uma vida de renúncia, uma vida de desenvolvimento de virtudes. E as virtudes, para serem desenvolvidas, eu preciso abrir mão de minhas vontades. Muitas vezes, eu preciso aprender a ser corrigido, eu preciso aprender a ser instruído, eu preciso aprender que eu não posso todos os dias ouvir tudo que eu quero, que eu preciso ser corrigido muitas vezes. Existem pais que eles criam os filhos, e tem uma pessoa até próxima, que a gente viu muito isso acontecer. A gente via desde a infância, a criança chegando e ia para a avó dela, e dizia, levante daí que eu quero sentar aí. Aí a avó dizia, não vou levantar não. Aí a mãe dizia, levanta mamãe, o que é que custa? O que é que custa? Não, a criança é que tem que aprender que o pai, a mãe, o avô, a avó tem prioridade. E ela é que tem que ouvir não desde a infância. E aí eu vi essa criança crescer. E eu vi essa criança se tornar rebelde, porque nunca ouvia um não do pai e da mãe. Quando começava a chorar, não, aí chorava até o pai dizer, tá bom, eu vou lhe dar. Aí aprendeu, é só eu chorar que eu consigo tudo que eu quero. Só que aí vai para o mercado de trabalho, isso não funciona mais. Aí chora, mas o chefe não dá o que quer. Chora, mas não tem aumento. Chora na faculdade, mas não vai ter a nota que queria ter, porque chorou, tem que estudar. Aí se torna um adulto frustrado, um adulto melindroso, mimizento. Esses dias a gente tem ouvido muito essas expressões aqui, né? Pelo advento do culto de homens. Porque não sabe ouvir não. Mas é papel do pai, é papel da mãe criar da forma certa. Aí esse adulto às vezes cresce, vem para a igreja, é o lugar certo. É o lugar para ser treinado. Mas às vezes vai ouvir não, que não ouviu do pai e da mãe. Aí, quem é o mal na história? É o pastor. Esse pastor é chato. Esse pastor é mau. Esse pastor não diz o que eu quero ouvir. Ele não só fala coisa agradável, ele fala coisa que me incomoda. Então eu não vou ficar nessa igreja. Eu vou para uma igreja em que eu gosto de tudo, em que eu ouço lá. Mas igreja não é lugar para isso. Igreja é lugar de treinamento. Igreja é um quartel-general. Igreja não é hospital. Igreja é um quartel-general com enfermaria. Tá doente aqui. Tem uma enfermaria aqui que a gente vai tratar você. Mas não é lugar para você permanecer. Porque ao hospital eu vou quando eu estou doente. Quando eu fiquei bom, eu saio de lá. Não, aqui você chega doente, você fica curado, mas você permanece aqui. Agora sendo treinado para ir para o campo de batalha lá fora. Para vencer a guerra. Para conquistar a vitória que Jesus já conquistou para nós na cruz. Para a gente se apossar dessa vitória. Porque em Cristo nós somos mais do que vencedores. Aleluia. Isso é só a introdução. Vamos lá em Gênesis 2, 15. Na criação, você conhece mais do que eu, Deus saiu falando as coisas vindo a existir. Depois ele formou o homem do pó da terra, soprou dentro do homem o seu fôlego de vida, ou seja, o próprio Deus, o que existia dentro de Deus, veio para dentro do homem. Você sabe que quando eu inspiro, eu puxo o ar para dentro. Quando eu expiro, eu coloco para fora o que estava dentro de mim. Quando Deus soprou dentro do homem o fôlego de vida, ele colocou dentro do homem a essência dele. O que estava dentro dele, ele passou para dentro do homem. Então o homem nasceu com a centelha divina, com o fôlego divino dentro dele, com algo poderoso, divino, dentro da sua existência. Nós fomos criados para sermos iguais a Deus. Sabe, esse menino é a cara do Pai. Não dá para negar que esse menino é filho do Pai.
Pronto. Essa menina, a cara da mãe. Pronto. Você foi criado para ser a cara de Deus. Para ter o mesmo jeito, a mesma essência, as mesmas características de Deus. Ele nos criou dessa forma. E no versículo 15, depois que ele criou o homem, diz assim: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim. Diga, no jardim, do Éden. Então, o Éden não era o jardim. No Éden existia um jardim. No jardim do Éden para cultivar e guardar. Cultivar se fala de trabalho. A gente falou sobre isso ontem, mas hoje eu vou pincelar e vou para outros assuntos. Cultivar tem a ver com trabalho. o cultivo da terra, um trabalho, arar a terra, preparar a terra. Cultivar e guardar, proteger. Então eu vejo aqui duas características do que o homem foi chamado para fazer: trabalhar e proteger. E sabe que aqui a mulher ainda não havia sido formada. Então o trabalho foi criado antes da mulher. Isso me traz algumas características masculinas que a gente vai enxergar nos homens que carregam características masculinas, que infelizmente hoje a gente tem que falar assim, porque tem homem que não carrega característica masculina, homens desconstruídos ou desconstruídos. Outro dia eu estava num tribunal, num julgamento lá, e aí chegou o defensor público, que de vez em quando ele está lá com a gente, aí ele aperta a mão assim. Apertou minha mão assim, apertou a mão da estagiária, apertou a mão. Aí a estagiária feminista. Aí eu disse: aí, ó, vocês feministas gostam de homem desconstruído, né? Que aperta a mão assim, né? Não, eu não gosto assim não. Eu digo, o feminismo ele tenta desconstruir o homem. Aí teve gente que fechou o coração. Calma, feminismo não tem nada a ver com a palavra. Feminismo coloca a mulher num lugar que Deus não criou a mulher para estar. Coloca o homem num lugar que Deus não criou o homem para estar. Não porque homens e mulheres são iguais, não são. Não são. São diferentes. Completamente diferentes, biologicamente, fisicamente, psicologicamente. Aí quando a mulher assume esse papel masculino, ela assume um peso sobre si, que ela não foi preparada para ter, para carregar. E aí ela vai. A mulher pode ir para o mercado de trabalho, pastor? Pode. Pode ser bem-sucedida? Pode. Pode ser empresária? Pode. Pode ser líder? Pode. Mas o melhor lugar, mais confortável para ela, é estar junta de um homem, estar junto a um homem que possa protegê-la e possa provê-la. Por mais que ela vá para o mercado de trabalho, que ela trabalhe, que ela ganhe dinheiro, que ela seja líder, mas que ela tenha um homem que ela possa recostar a cabeça no seu peito e possa se sentir protegida por ele. Eu desafio uma feminista que seja bem-sucedida lá fora e não tenha um homem para guardar as emoções dela, para que ela possa se abrir o coração e que ela seja completamente feliz. Isso não sou somente eu que falo, terapeutas falam isso, que nem são cristãos. Terapeutas, psicólogos, psicanalistas, especialistas em comportamento humano, porque é da mulher. E é do homem trabalhar, porque o trabalho foi criado antes da mulher. O homem foi criado e a primeira coisa, trabalha, vai trabalhar. Aí tem gente que pensa que o trabalho é consequência do pecado. Não, a improdutividade é consequência do pecado. Depois do pecado, Deus disse, do suor do seu rosto você vai comer. Agora você vai ter que suar para produzir. Antes você produzia sem precisar suar. Agora você precisa suar para produzir. O homem, de uma forma natural, ele gosta de trabalhar. Ele gosta de falar de trabalho. Tem uma reunião de homem. Você está numa festa, num aniversário, num casamento, numa confraternização, está lá conversando. Pode ter certeza que vai estar falando de trabalho. Boa parte do tempo. Não, porque no meu trabalho eu fiz isso, porque no meu negócio eu fiz aquilo. Porque o homem se diverte com isso. Já observou? O homem se diverte com isso. O homem gosta de falar disso, porque o homem se sente homem no trabalho. O homem se sente homem sendo produtivo. Já a mulher, qual é o prazer da mulher? Muitas vezes, falar do filho, que está crescendo, que está se desenvolvendo, que está trabalhando, que está estudando e tirando as melhores notas. Essa não é a conversa do homem, geralmente. Essa é a conversa da mulher. Da roupa, da beleza. A mulher ela foi chamada para embelezar a família.
A beleza, ela está completamente ligada à mulher. A feiura está ligada ao homem. A mulher torna as coisas bonitas, torna o lugar belo. Aí eu vou... Não, hoje eu vou dar um jeitinho na casa aqui, antes da Adriana chegar. Pai, está tudo arrumadinho. Está tudo arrumadinho. Aí ela chega só para não reclamar, né? Tá bom, amor. Aí vai, bota isso aqui. Deu outro ar. Deu outra cara ao lugar. Por quê? Porque a beleza é da mulher. E a mulher se importa tanto com isso, quer acabar com a mulher. Aí para uma festa, chega lá, tem alguém com um vestido igual ao dela. Por quê? Porque ela quer ser exclusiva, ela quer ser única. Isso é importante para ela. Um homem, quando encontra outro com a mesma roupa, tira foto. Eu e o pastor Eric hoje com a camisa igual, camisa da mesma cor. Tirei foto com o Nando ontem, eu vi com a calça verde e camisa preta. Nando veio com a calça verde e camisa preta. Eu digo, vamos tirar foto? Outro dia a gente foi para uma reunião do pastor, tinha 4 com a camisa cor de vinho. Juntou os 4 para a gente tirar foto. Porque para a gente isso não é importante, para a gente é importante trabalhar. Para a gente é importante ganhar dinheiro, ser produtivo. E o homem, ele se sente bem fazendo isso. Aí depois disso, Deus criou a mulher para ser a ajudadora do homem, ser a auxiliadora do homem. A Bíblia diz, mulher, submeta-se ao marido. Aí, acabou-se. Seja submissa. O que é submissão? Estar debaixo da missão dele. Ou seja, o homem tem uma missão e a mulher vai auxiliá-lo na sua missão. Uma mulher, geralmente, está generalizando, porque generalizar é diferente de totalizar. Generalizar é dizer, geralmente acontece assim. Existem exceções. Mas geralmente, uma mulher ela consegue se submeter a um homem que tem uma missão. Qual o problema? Muitos homens sem missão. E aí eu estou falando para homem de novo. Você apanhou ontem, apanha hoje de novo. Mas é em amor. Eu amo você. Homens sem missão. Qual é a tua missão, macho? Te ajeita. Mostra que você tem uma visão. Seja desbravador. Aí a mulher vê. Ah, rapaz, cabra macho mesmo. É um cabra que tem missão, é um cabra que tem ímpeto. E aí ela vai. E aí ela se sente protegida. Ela se sente acolhida. Aí a mulher se submete. Mas também não venha com desculpa. Porque ele não tem isso, eu também não vou. A Bíblia fala para os dois. Aí a Bíblia diz para o homem, morra pela mulher. Puxa, como é que a Bíblia é machista? Ela diz à mulher, esteja auxiliando na missão dele. Agora tu, macho velho, morre por ela. E aí? O pedido maior é para quem? A ordem maior é para quem? Agora, cada um sai do seu papel, vai para o papel do outro. Aí fica uma família disfuncional. Fica uma mulher que carrega todo o peso da responsabilidade de sustentar uma casa, e não tem problema a mulher ajudar nisso. Mas carregar o peso de sustentar a casa não é um lugar confortável para a mulher. O ambiente de trabalho é um ambiente extremamente masculino. Ainda bem que não é tanta gente que assiste esse vídeo ainda, porque era cancelado na internet. Mas baixa as pedras. O trabalho ele foi criado para o homem. E se você for para a história, o homem, no início, nós vivíamos em tribos. E isso é história. Isso também, a gente não anula isso com a Bíblia. A gente não concorda com algumas coisas que dizem que é a história da evolução. Mas o homem vivia em uma sociedade na selva. E eles se juntavam para se proteger. E aí a minha família está junto com a família do pastor Eric, está junto com a família de Paulo, está junto com a família de Nando. Então aqui a gente vai criar uma tribo, onde a gente vai colocar uma cerca e eu, pastor Eric, Paulo e Nando, a gente vai lá para fora caçar. Matar o animal para trazer comida para casa. E aí eu preciso ser forte para isso. Eu preciso ter força, eu preciso ter resistência física, porque eu vou lá para fora e eu vou enfrentar o animal para matar ele. E quanto maior o animal, mais difícil é. Mas quanto maior o animal, mais comida tem. Então eu preciso ser forte. E a gente vai lá para fora e fica no meio dos matos, esperando o animal. Todo mundo calado. Por isso que o homem é mais calado. O homem consegue ficar junto um do outro 2 horas às vezes calado. Manda a mulher fazer isso.
calado ali para caçar, atento. Aí tem que ficar na caixa do nada às vezes, olhando, no nada. Aí a mulher, ei, oi, tá pensando em quê? Nada. Tá no nada mesmo. Então ele tinha que voltar para casa e a mulher estava lá, criando os filhos. Quanto mais filho, melhor, porque era mais força de trabalho, mais força de proteção. Na volta ele tinha que tomar cuidado para outros homens de outras tribos não tomarem esse animal deles também. Então precisava ser forte para defender a si mesmo, defender sua casa, sua família, para não vir outros homens e levarem suas mulheres, suas caças, seus filhos. Então o homem precisava ser forte. Hoje, no mercado de trabalho, é um tentando derrubar o outro, é um tentando conseguir a promoção do outro, é um guerreando contra o outro. Quando a mulher vai para esse ambiente, ela precisa se tornar forte. Uma mulher no mercado de trabalho não pode ser delicadinha. Você sabe disso. Não é um ambiente confortável. Ela volta para casa, ela volta estressada. Aí, tá lá o homem para ajudá-la nisso. Mas da mesma forma para criar o filho. Deixa o menino com o pai um dia. O homem diz, é melhor estar lá fora, lutando, matando um leão, do que cuidando de 2 meninos de 3, 5 anos de idade. A casa é uma bagunça, não consegue fazer nada, não consegue fazer 2 coisas ao mesmo tempo, a gente não consegue. A gente não consegue. Eu fui com um amigo uma vez, era um vizinho meu, aí eu disse, ó, a gente, às vezes, fim de semana, tinha nada para fazer, no sábado, aí eu, ô Henrique, estou querendo ir para a praia hoje. Bora, era um coroa já, um senhor de certa idade. Aí vamos para a praia, vamos. Foi para casa de praia. Aí chegou lá, ele, Guilherme, eu vou fazer um cuscuz para a gente. Eu disse, faz aí, ligar a televisão aqui para a gente assistir alguma coisa. Liguei a televisão, botou o cuscuz lá. Daqui a pouco um fumaceiro na casa. E a gente na sala, assim, a sala tinha ar-condicionado também na sala. Ar-condicionado, a porta fechada, né, obviamente. A fumaça começou a entrar e começou a... Daqui a pouco, sushi, essa fumaça aqui é o quê? A cozinha. Um cuscuz para fazer. Quase toca fogo na casa. Eu não tenho habilidade. Bota 2 coisas para fazer ao mesmo tempo. Eu consigo fazer 2 coisas ao mesmo tempo. Andar e mastigar chiclete. Eu consigo fazer isso. Mas se botar outra coisa aí, mais complexa, já começa a complicar. Então, a mulher... Não, eu quero ser igual ao homem. Você quer se diminuir para ser igual ao homem? A mulher é muito melhor do que o homem. A mulher tem muito mais habilidade, beleza, inteligência do que o homem. Não, porque a gente quer ser igual. Não, você tem um lugar, o seu lugar, o homem tem o seu lugar. Aí vai para a criação do filho. A maioria dos problemas da sociedade acontecem por falta de masculinidade. Muitos homossexuais são homossexuais por causa da ausência de um pai. O homem se relaciona com outro homem porque ele não teve um abraço de um pai. Porque ele não teve afeto de um pai. Ou ele teve um pai extremamente bruto e ele disse, eu não quero isso. Porque se isso para mim, se isso é masculinidade, eu não quero isso para mim. Então o homem, ele precisa ser forte, mas ele precisa ser amável ao mesmo tempo. Então o homem que só é amável, só é docinho, ele precisa desenvolver a fúria para ser forte. Ele precisa desenvolver características masculinas. Mas o cara que é brutão, ele precisa desenvolver amabilidade. Porque as duas coisas andando juntas. Jesus é cordeiro e leão. Tem coisa mais docinha do que um cordeiro? Mais bonitinha? Os homens estão esperando eu soltar uma expressão assim para eles me pegar depois. Ah, o senhor falou tal coisa, é. Mais brabo do que um leão, mais perigoso que o leão, tem alguma coisa? Jesus é as duas coisas. Ele veio como um cordeiro mudo para o matadouro. Quando ele foi ser preso, Pedro pegou a espada e tentou torar a cabeça de Malco. Jesus foi lá e restaurou. E disse, ei menino, preste atenção, ninguém toma a minha vida não, eu que dou. Se eu orar ao meu pai, ele envia mais de 12 legiões. Fazendo comparativo, uma legião romana eram 6.000 militares. Tem relato na Bíblia que um anjo matou 285.000 homens. Imagina, 12 vezes 6.000 anjos. Dava para destruir a humanidade, meu amigo. Mas Jesus não quis orar não. Ele tinha força, mas ele decidiu abrir mão da força por um propósito.
Então o homem de Deus, ele abre mão da sua força por um propósito. Mas não quer dizer que ele não seja forte. O homem tem que ser perigoso. Tem que ter força de homem. Tem que ter masculinidade. Mas ele abre mão disso. E não é um homem briguento. Não é um homem brabão lá na rua, não. Ele sabe que ele consegue vencer. Mas ele pede desculpa. Desculpa aí, meu irmão. Eu sei que eu posso ganhar essa briga. Desculpa aí. Já aconteceu comigo várias vezes. O cara nem sabe quem eu sou. Aí quer discutir comigo no trânsito. Eu sou policial, estou armado. Aí o cara, não, esse baixinho aí, eu quebro ele. Quebra. Aí desculpa aí, meu irmão. Aí ele ficou com medo de mim. Deixa ele pensar que eu fiquei com medo. Tenho força para ganhar. Mas aí eu abro mão disso, por um propósito. Aí a falta de masculinidade é um problema na sociedade. Existem vários movimentos políticos para tentarem destruir a masculinidade. Mas o problema da sociedade não são esses movimentos políticos. Não é o LGBTismo, o negrismo. Negrismo é, meu irmão. Porque um movimento político quer enquadrar os negros dentro de um movimento. E você tem que pensar assim. Se você não pensar assim, você não é um negro verdadeiro. Se você é gay, você tem que fazer parte do LGBTismo. Senão, você não é um gay de verdade. Muitos gays rejeitam esse movimento. Muitos negros rejeitam esse movimento. Outro dia um deputado negro votou uma coisa, aí um branco disse a ele: ei, você é negro, você deveria votar assim. Aí ele disse: então é escravidão de novo, porque eu sou negro, eu preciso abraçar essa pauta. Mas o problema da sociedade não é o negrismo, não é o LGBTismo, não é nada disso, é a falta de masculinidade. É a falta de homens que não entenderam o seu propósito, que não vão para casa amar suas mulheres, proteger suas mulheres, e mulheres que querem tomar esse lugar. E não edificam o seu lar, não embelezam o seu lar, não criam no lar um lugar onde o homem pode voltar para casa e pode tirar sua armadura e ser um pai dentro de casa, ser um marido. Não cria um ambiente de paz. A mulher precisa criar, edificar a sua casa. A Bíblia diz que a mulher sábia edifica o seu lar, a tola com as próprias mãos o derruba. Então, a mulher precisa criar um ambiente que o homem queira sair da guerra e voltar para casa. Porque senão o cara está na guerra, o cara está lá no ambiente de trabalho. Terminou o trabalho, ele quer continuar na guerra. Ele quer continuar lá porque ele não quer voltar para casa. Porque em casa é pior. Já pensou nisso? A casa deve ser o refúgio do guerreiro. Eu anseio pela hora de largar. Para chegar em casa e encontrar minha mulher. Encontrar minha família. Encontrar um lugar de paz. Eu sei que essa não é uma palavra para dar glória a Deus, aleluia. É um silêncio que se cair um alfinete no chão a gente escuta. Mas é assim mesmo. Igreja é isso. Vai ter dia de pular, de dançar, de correr, mas vai ter dia de ficar quietinho, sendo corrigido, sendo instruído. Mas não é só para nós. Isso aqui eu acredito que a maioria das coisas não atinge nenhum de nós. Mas é para a gente ficar atento, para a gente ser uma resposta de Deus para outras famílias. Porque tem casamentos precisando de uma intervenção de Deus, e você é a intervenção de Deus para chegar lá e para tocar aquela família, para orar por aquele casamento, para orar por aquele casal, por aquela família, para observar o que precisa ser de ajuda. Não é que eu vou chegar corrigindo, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Não, mas deixa eu orar pela tua vida, deixa eu orar pela tua família, deixa eu orar pelo teu casamento, porque lá fora vão dizer: ei, casamento, se não der certo, acaba. Então não existe mais uma luta pela família, existe um descartável, deixa para lá e vou para outra aqui. Aí pais querem criar os filhos para si. Meu filho é minha vida, meu filho, minha alegria, minha razão de viver. Não, Jesus é a tua razão de viver, Jesus é a tua vida. Aí, eu sei que o amor pelo filho é um amor que não se compara humanamente a nenhum outro amor. Mas por amá-lo, treine-o para a vida. Por amá-lo, principalmente as mães. Eu falo isso com todo cuidado, amor pela sua vida. Por amá-lo, solte o seu filho para ele casar. Porque muitas mães não soltam o filho para o casamento. Hoje, existe um cuidado muito grande. Fico suando pelo bigode. Hoje existe um cuidado muito grande com
o controle de telas com os filhos. E não está errado, não. Tem que ver o que ele assiste, tem que ver o tempo que ele passa na tela. Existem várias coisas negativas em relação a tempo de tela, principalmente para bebês, crianças, na primeira infância. Mas você não tem como tirar a tela do teu filho. Por quê? Porque a principal tela que o teu filho assiste é você. Nós somos a principal tela dos nossos filhos. Então, às vezes, o pai tem muito cuidado com o que ele assiste, no celular ou na televisão, mas não tem cuidado com o que ele assiste dentro de casa. O maior cuidado, o maior exemplo para o nosso filho somos nós. Eu sei que a TV exerce uma influência, mas quer comparar a influência de um artista de TV com a minha influência sobre meu filho? A minha influência é maior. Se eu for um pai presente, a minha influência é muito maior. A minha influência tem que ser maior. O que o artista diz fala muito mais baixo do que o que eu faço, não o que eu digo. O que eu digo talvez tenha menos influência do que o que o artista diz. Mas o que eu faço tem mais influência do que o que o artista diz. E o que eu faço é o que ele vê. O que ele vê não é o que eu digo. Não é o que eu digo, ei, respeite as autoridades. E aí eu vou e furo o sinal de trânsito na frente do meu filho, desrespeito às autoridades, falo mal da polícia, falo mal das autoridades para os meus filhos. E aí cria algo chamado dissonância cognitiva. Meu filho, oxe, meu pai está dizendo para eu fazer uma coisa, mas está fazendo outra coisa. Aleluia! Dissonância cognitiva. Eu preciso ser o maior exemplo para ele. Eu preciso, respeita a sua namorada quando você crescer. Eu estou respeitando a minha mulher. Aí a mulher respeita o seu marido. Ela está respeitando o marido. Ela está tratando o marido como alguém que deve respeito. O maior fator libídico do homem é o respeito. Freud explica que libido não é apenas desejo sexual. O desejo sexual está incluído na libido. A libido é todo o ímpeto masculino, que inclui a força de trabalhar, a vontade de sair, trabalhar, conquistar, desbravar o mundo. Se o homem se sente respeitado, ele tem ímpeto para ir lá fora trabalhar. Mas se a mulher só coloca o homem para baixo, só desrespeita ele não tem nem vontade de trabalhar, nem vontade de ir lá para fora desbravar o mundo. Mas sabe qual é o maior fator libídico da mulher? A segurança. Quando a mulher se sente segura, ela se desenvolve como mulher. E nós, homens, precisamos dar à mulher essa segurança. Essa sensação de segurança. Essa sensação de, ei, eu te protejo. Meu marido. Mas sabe uma coisa que dificulta isso? Porque o bom filho é um bom marido. Às vezes não. Às vezes um excelente filho é um marido ruim. Um filho ruim é um marido ruim. Mas às vezes um bom filho é um marido ruim. Por quê? Porque ele tem uma ligação emocional tão grande com a mãe, que ele não consegue se desligar disso para estar ligado à mulher, à sua esposa, que ele deve cuidar, que ele deve guardar, que ele deve proteger. Mas ele está ligado à mãe. E a mãe não solta o filho. E a mãe não libera o filho. A relação nora-sogra, eu preguei ontem de noite, eu dei aula hoje já, eu estou pregando e vou pregar de novo, tenha paciência comigo. A relação sogra-nora é uma relação potencialmente complicada. Quer dizer isso, tem potencial para ser complicada. Por quê? Porque é o bebê da mamãe, que mamãe amamentou, que mamãe cuidou, que mamãe protegeu. Agora vem essa feia tomar o menino da mamãe, levar o menino da mamãe, amamentar o menino da mamãe. Então a mãe fica com ciúme da esposa, do filho. Eu vi um colega de trabalho dizendo, separou da mulher, com uma filhinha linda, acho que tinha uns 3 anos, teve uma confraternização que ele levou, 3, 4 anos, a menina, branquinha, o cabelo cacheado, os olhinhos azuis, linda menina, bem doce.
Aí vê, hoje o politicamente correto está tão forte que uma frase como essa eu tenho que explicar. Ela era linda e era branquinha dos olhos azuis. Não quer dizer que se fosse pretinha dos olhos pretos não seria linda, não. Eu estou dando as características dela. É, porque hoje tem que explicar tudo. Aí a menina, linda, deixou a mulher, brigou com a mulher, deixou, foi morar com a mãe. Aí estava contando vantagem no trabalho, porque a mãe fazia café da manhã para ele e não ficava enchendo ele, como a mulher dele ficava. Aí eu já vi um outro colega de trabalho falando para o outro, de uma briga que ele teve com a mulher, falando com o outro, bom tá fulano, tá na casa da mãe de novo, não tem estresse. E vai virar homem quando? Aí vai botar outro cara para criar a filha dele, porque a mulher dele vai casar de novo, provavelmente. Sabe, se isso aconteceu na tua casa, na tua família, meu irmão, Deus é aquele que restaura. Se você teve ausência de pai, Deus é aquele que é teu pai. Não é para você olhar o que deu errado, é para você olhar a sua situação atual e não cometer esses erros. Não é para dizer a minha família está destruída porque meu pai errou, a minha família está destruída porque eu errei no passado. Não, Deus pega do jeito que está hoje, conhecimento chegou, então daqui para frente você toma cuidado para não repetir esses erros. Amém? Eu não estou trazendo condenação para ninguém. Deus é aquele que restaura, Deus é aquele que compensa, Deus é aquele que levanta. Tem coisa que não tem como ter restituição, mas Deus faz compensação. Compensação de tempo, compensação em qualquer área. Deus é aquele que é poderoso para fazer isso. Então não saia daqui com peso de, eu fiz isso, eu errei lá no passado. Não, Deus é aquele que te ama, Ele quer te dar uma nova vida. O que eu estou falando é que a partir de hoje eu observe isso e eu não cometo esses erros. De deixar a minha mulher, de deixar os meus filhos, ou de ficar emocionalmente casado com a minha mãe. Pai e mãe devem ser honrados a vida toda. Mas a mulher que você deve morrer é a sua mulher. A mulher que você deve prover é a sua mulher. Aí eu sou homem, eu digo, olha, o homem tem que prover a mulher. Aí o cara diz, mulher minha não trabalha. Não tem problema não a mulher trabalhar não. Mas não tem problema também a mulher não trabalhar. Mulher minha não trabalha, provedor sou eu. Ok, então banque a sua mulher de tudo. Agora os améns femininos, deu até para ouvir um pouquinho. Então banque sua mulher de tudo. Mulher não é para trabalhar, então você é para bancar ela de tudo. Você é para sustentar ela de tudo. Inclusive a unha que ela quer colocar em cima da unha dela. É porque a mulher coloca a unha na unha, né? Eu nunca entendi isso não, mas é importante para ela, então a gente paga. Não, amor, eu quero ir no salão. Fazer o quê? Colocar a unha. Mas já tem mais, eu quero colocar outra. Vá. Pintar meu cabelo, fazer a sobrancelha. Mas tu não já tem sobrancelha? Não, eu vou fazer, mas não já está feito. Não, tem que ajeitar. Pronto, vá, ajeite. Que a gente paga. Não, mas o playboy quer botar aro 20 no carro. Quer botar o escape lá. Pum, 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 pum. Estava dizendo, domingo eu não pude vir para o culto, estava com conjuntivite, fui ali fazer um lanche, o playboy passou com um carro, pum, 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 cheio de macho dentro do carro, coisa linda, achando que estava abafando. Aí o cara, ele não quer pagar a unha da mulher, mas quer botar o rodão no carro. Aí depois quer uma mulher que ame, que cuide, que edifique a casa. Investe, macho. Te ajeita. Aí não é desculpa para a mulher, se o marido não faz isso, que a Bíblia diz. Que a mulher dê exemplo dentro de casa, para que através do seu bom procedimento, ela ganhe o marido sem palavra alguma. Então o marido está todo errado, seja uma mulher que edifica, seja uma mulher que ama, seja uma mulher que cuida, até o marido ser alcançado pelo teu bom procedimento. A Bíblia diz também, Salomão fala algumas vezes, é melhor uma casa com goteira do que uma mulher rixosa. Eu tenho um tio-avô que ele usa aparelho auditivo. Ele é militar aposentado, é muito engraçado. A mulher dele é muito falante. É muito falante. E ele é muito calado.
Aí, mesmo com o aparelho, a gente tem que falar bem alto para ele ouvir. E aí, certa vez, um tio meu falando com ele, ô tio, e aí, dá muito trabalho isso aqui, é muito ruim. Ele disse, é a melhor coisa. Quando Luana está falando muito, eu desligo. Deixa ela falando lá. Poder ficar, o homem quer essa paz. Então, às vezes, minha irmã, isso é amor com a tua vida. Às vezes o melhor, ele chegou do trabalho, tem um bocado de coisa para falar de menino, disso, daquilo. Deixa ele chegar. Deixa ele tomar banho. Deixa ele porque a gente vai se desmontando pela casa, né? Eu sei. Eu estou melhorando. Chega e tira logo o sapato. Esse aqui já está me incomodando, está fazendo coisa atrás. Eu já sei que chegar em casa, aí já tira, na porta, já tira o sapato, né? Aí tira a camisa, bota em cima bota no cabide lá, a cadeira, né? Porque ela nem está suja o suficiente para lavar, nem está limpa o suficiente para ir para o guarda-roupa. Aí vai para a cadeira. Aí vai se desmontando pela casa. Só que aí o marido chega do trabalho, começa a se desmontar, já começa. Porque os meninos, porque aí já dá vontade de se montar de novo e sair. Voltar para o trabalho. Não, deixa ele chegar, deixa ele tomar um banho. Dá um cafezinho para ele, uma sopinha quentinha. Aí ele chegou, sentou. Bota a mesa, né? Bota a mesa para ele. Não bota uma sacola de pão, não. Bota um cestinho, bota o pão lá. Bota aquele negócio lá, jogo americano, né? Ajeita a tua mesa. Deixa ele chegar. Daqui a pouco, aí você prepara o ambiente e começa a falar. Aí começa a tratar o que precisa tratar. Mas tem o time para isso. Essa falta de time, às vezes é o que gera muito problema. O marido ele quer chegar em casa, deixa ele chegar primeiro. A mulher ela consegue conectar assuntos de uma forma que eu não entendo. Eu não entendo não. A gente tem nossas caixas, o homem é compartimentado. Tem uma caixa aqui, tem outra caixa aqui. Não, a gente está tratando disso, tá bom. Aí a gente está falando do negócio que aconteceu na academia, em Carpina. Não, amor, porque eu fui para a academia, aí chegou lá, tinha um cara lá, botando peso e gritando. Aquele cara gosta de fazer, aparecer lá para... Depois deu um arroto lá, bem alto. Aí, quando eu saí da academia, a gente tem que ver a tia para o culto que vai ter de mulher. Amor, a tia estava na academia também, filho. Ela estava na academia em Carpina. Em Carpina... Não, amor, já é outro assunto. Peraí, amor, peraí. Deixa eu fechar a caixa de Carpina. Pegar a caixa da igreja para abrir. Para ir na pasta do departamento para a gente começar a conversar. O homem é assim. Então, aí a mulher desacelera um pouquinho. Conecte o assunto, senão a gente fica perdido. Conecte o assunto para poder o homem ouvir. Aí você vai compartimentalizando e vai conseguindo resolver. Se não o homem está fora da caixa, você já está numa caixa ali. Porque a mulher tem fio em todas as caixas, assim, ligado. O homem não, é tudo desconectado. Aí eu falei aquilo para tu nem ouviu. Né? Ô amor, tu foi para onde? Eu fui no shopping comprar o presente da Lida, que vai fazer aniversário hoje. Tu nem me disse. Eu falei a tu, amor. Quando? Quando eu estava falando da tua tia, que tem um aniversário. Sim, amor, mas o que é que minha tia tem a ver com isso? Então eu não estava na caixa certa. Eu não consegui guardar a informação. Então, homens e mulheres são diferentes. Nunca vão ser iguais. E qual é o problema? Eu querer fazer da mulher igual ao homem. Ou querer fazer do homem igual à mulher. Cada um tem o seu papel. Na criação dos filhos, o homem é que dá identidade, o homem é que dá propósito, o homem é que ativa a masculinidade do menino. E o homem é que dá proteção para a menina, para ela se sentir menina, se sentir segura e poder crescer. É muito difícil criar filhos sem pai. Sei que é muito difícil também criar sem a mãe.
talvez mais ainda. Mas na identidade da criança, o pai é fundamental. E se não tem pai presente, o menino precisa encontrar um homem para ser referência para ele. Para que ele possa ter uma referência masculina. Pode ser o avô, pode ser um tio, mas uma referência de masculinidade. Aí um lugar bom, igreja. Não teve pai, e o pastor não vai substituir o pai. Mas é bom que ele tenha um líder, tenha um pastor, tenha alguém de referência na igreja, porque tem princípio e que vai ser uma referência de masculinidade. Artes marciais, muito bom também para o menino, para desenvolver a sua força, a sua virilidade. Então, dá para a gente fazer o dia todinho, um seminário aqui. Não dá, o tempo já está acabando, quero já chamar o grupo de música. Mas eu quis pincelar algumas coisas importantes para nós hoje sobre família. E lembrarmos, Deus é o maior interessado em restaurar famílias, em restaurar casamentos. E nós somos agentes de Deus aqui na terra, enviados por Ele. Ele disse, agora vão por todo mundo e preguem o evangelho a toda criatura. Vão e façam discípulos. Então, para ser discípulo, para fazer discípulo, eu preciso antes ser discípulo. E aí eu sou discípulo, primeiro de Jesus, mas depois de homens que Jesus levantou para serem líderes. Então eu ganho maturidade suficiente para poder influenciar também outras pessoas. O mundo precisa de boas influências. O problema do mundo não são as más influências, são as boas influências que não existem, ou que existem pouco. Pessoas que vão ter uma voz para confrontar o pecado, e não apenas confrontar o pecado, mas mostrar o que é santidade. Porque às vezes tem gente que confronta o pecado, que confronta alguma coisa, mas que não é exemplo de santidade. Então nós precisamos ser exemplo de integridade, ser exemplo de família, ser exemplo de bons maridos, de bons pais, de boas mães, de bons filhos, filhos que honram, filhos que respeitam, marido e mulher que se respeitam, pai e mãe que amam seus filhos. Meu irmão, a gente não tem ideia da força que a gente carrega de mudar o mundo, de influenciar o mundo, de transformar uma geração. Muitos filhos que estão aí nas drogas, muita gente que está aí preso, é por causa de uma boa referência familiar em casa. Eu trabalho com isso, eu vejo isso todos os dias. Audiências, julgamentos, júri, você vai ver a família do cara destruída. Você vai ver a ausência de pai, a ausência de mãe, a ausência de uma referência. Aí tem um coleguinha, um pouco mais velho que ele, desenrolado, no padrão do mundo. Ele diz, ele é uma referência para mim. Por quê? Porque ele não teve uma referência em casa. Que sejamos boas referências em casa. A igreja está cheia para ouvir sobre família, para ser instruído, para ser ensinado, para ser corrigido. Isso é um excelente sinal. Mas que a gente não saia daqui com a consciência de, até foi uma palavra boa. Ou então, não foi não, gostei não, o pastor é muito chato. Mas não mudar nada, não adianta. Não adianta. Eu não estou falando aqui que a sua família vai ser perfeita. Eu não estou falando aqui que não vai ter nenhuma discussão, nenhum excesso de comunhão entre o casal. A Adriana tem TPM também. Eu, quando estou com fome, fico meio chato também. Mas, na maior parte dos dias, na maior parte do tempo, a gente vive muito bem. Pregando aqui de um casal perfeito, que quando eu acordo de manhã, as asas... Meu amor, alisa minhas asas. Depois vá voando fazer meu café. Ela sai. Não. Mas a maior parte dos dias, sabe qual é a primeira coisa que a gente faz? Depois que levanta as mãos, fala com o Senhor. Depois disso, o que é que a gente faz? Toma café juntos, mas ainda tem algo antes. Entre a oração e o café.
Um abraço. Tem um abraço no meio. E uns 20 segundos, mais ou menos. Um abraço. Você tem abraçado sua mulher? Você tem abraçado seu marido? Você tem abraçado seus filhos? Tem dado um beijo na cabeça deles? Abraço, toque físico. Abraça, meu irmão. Tua mulher, você está com ela agora, já dá um abraço de lado assim nela. Já dá um cheiro na cabeça dela. Essa é a mulher que Deus te deu para tu cuidar, para tu guardar, para tu amar. Esse é o homem que Deus te deu para tu respeitar. Essa é a mãe que Deus te deu. Esse é o filho que Deus te deu. Ame, meu irmão. Cuide, abrace, demonstre afeto. Enquanto você abraça, neurotransmissores de conexão são liberados dentro dos dois. Mas leva 20 segundos para isso acontecer. A ciência fala sobre isso. 20 segundos. Então eu dou um abraço bem rápido. Sabe? Não, gasta um tempinho. Faz esse teste que eu estou falando. Amanhã, quando acordar, levantar. Você que é casado, dá um abraço entre vocês. Eu vou estar nesse abraço também, que tu vai lembrar de mim. Dá um abraço e segura lá, ó. Dá um beijo na cabeça, diz que ama. Um dia abençoado para você, meu amor. Libera em paz para trabalhar, para ir lá para fora para a guerra. Porque aí o guerreiro sabe que daqui a pouco, quando ele voltar, ele tem um refúgio dentro de casa. Ele tem um lugar de paz, ele tem um lugar de amor, ele tem um lugar de proteção. Quero te convidar a ficar de pé. Aleluia, feche teus olhos. Senhor nosso Deus, nosso amado Pai, nós queremos te consagrar, Senhor, ainda mais a nossa casa, a nossa família, Pai. Nós cremos, Senhor, em famílias que te honram, Pai. Nós cremos em casamentos que te honram. Pais e mães que são uma referência, Pai. Nós quebramos na autoridade do nome de Jesus toda ação maligna contra casais, contra famílias. Nós declaramos sabedoria na vida de cada homem, de cada mulher aqui presente, Senhor. Sejam eles casados ou solteiros. Que os solteiros já amadureçam com essa mentalidade correta sobre o que é casamento, sobre o que é família, e possam desenvolver suas famílias de acordo com os princípios certos. E aqueles que já são casados, Pai, eu declaro casamentos fortes no Senhor. Eu declaro sendo quebrada toda ação maligna que tenta levá-los à separação, que tenta levá-los a adultério, que tenta levá-los à destruição de suas casas, Pai. Nós anulamos na autoridade do nome de Jesus toda ação maligna. Mas pedimos também sabedoria na vida de cada um. Porque nós sabemos que existem coisas que são ações malignas, mas que existem coisas também que são obras da carne. Obras de um desejo humano pecaminoso, que quer levar para um adultério, que quer levar para uma relação extraconjugal. E nós quebramos isso. Nós declaramos homens sábios, homens que amam suas mulheres, homens que protegem seu casamento com sua vida, e mulheres que fazem o mesmo, cuidando da sua casa, embelezando o seu lar, trazendo amor, trazendo paz, trazendo um ambiente aconchegante para os seus maridos, para os seus filhos, de forma que o lar seja o lugar mais agradável de se estar.
a família seja o lugar onde nós mais queiramos estar. Nós declaramos famílias fortes no Senhor. Famílias que honram ao Senhor acima de tudo. Porque quando eu considero o Senhor mais importante do que as minhas vontades, eu abro mão desses desejos humanos em prol da minha família. Quando eu sei que os olhos do Senhor passeiam sobre toda a terra e contemplam tudo que eu faço, eu tenho temor do Senhor, o que me leva à santidade. Que nós sejamos aperfeiçoados no temor do Senhor. Que a nossa santidade aumente, sendo aperfeiçoada nesse temor a cada dia, Pai. Sabendo que o Senhor contempla tudo. E que nós podemos escolher o que nós vamos plantar. Mas que nós não escolhemos o que nós vamos colher. Que as colheitas estão intimamente ligadas com o que a gente planta. Que nós possamos ter cuidado no plantio. Que nós possamos plantar junto com o Senhor. Que nós possamos levar o Senhor no centro do nosso casamento, no centro da nossa vida, no centro da nossa família, no centro da nossa plantação. E nós cremos em filhos fortes crescendo no Senhor, em famílias que viverão muito e unidas, com os filhos ao redor da mesa, contemplando essa tela tão bonita, que é a comunhão entre pais. Nós te damos graças por isso, em nome de Jesus. Amém.